E aí, os itens, aquela cunha de ouro, 200 ciclos de prata, lê pra gente, por favor. Ele cobiçou a capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, consagrados a Deus, anátema de Deus. Deus ordenou, não toque, mas a presunção humana, a arrogância humana, a cobiça humana, o deslize humano em não refletir, em parar para estar na dependência de Deus. O pecado traz morte, traz consequências. Não mediu as consequências e trouxe esse grave incidente, esta tragédia que culminou na sua morte, na morte dos seus, e pior, trouxe derrota para todo o arraial. Josué manda 2 espias, eles voltam com o relatório, manda pouca gente, porque lá o povo é fraco, o povo de Ai, era a cidade que ia conquistar, ele fala, manda só uns 3.000, não manda. Josué então não sabia do pecado, e ali pereceu, 36 morreram, e os demais voltaram envergonhados, desmoralizados, derrotados, porque o anátema, as coisas que Deus ordenou para não tocar, Acã tocou e trouxe esse prejuízo. Irmãos, sim. Sim. Ele fez como espécie ali do rei Saul, naquele episódio de Agar, né? Deus ordena não tocar, mas ele apropriou-se. Ele, conforme a senhora referiu, ele apropriou-se daquilo que Deus não ordenou. E hoje é assim, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo está sofrendo prejuízo porque Deus fala para o crente de todas as classes, porque isso aqui é uma regra de fé e prática para todas as classes, para o neófito na fé, o novo convertido, o membro congregado, o auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor local, o pastor do campo, o pastor de convenção, o pastor nacional, etc. A palavra de Deus é universal para todos. É como diz o ditado popular: o que dá para Chico dá para Francisco. Então é para todos as ordenanças do Senhor, os estatutos, a vontade de Deus é para ser cumprida, é para todos. E a casa do Senhor, o arraial dos santos, está sofrendo no século 21, porque crentes de todas as classes estão envolvidos com anátema, pegando naquilo que Deus não autorizou, tocando naquilo que é consagrado para Deus, naquilo que é de Deus. Aí eu pergunto, como é que nós observamos a derrota? A gente vê o reflexo da derrota, irmãos. Falta de frutificação espiritual. Quando o anátema está prevalecendo no meio da casa do Senhor, nós somos pentecostais. Nós não vemos mais batismo no Espírito Santo. Nós não vemos mais línguas estranhas. Nós não vemos mais colheita de almas. Nós não vemos mais amor sincero do irmão para com o outro. Nós só vemos divisão, dissensão, materialismo, avareza e coisas como essas. Porque o anátema, ele produz derrota. Deus não mata. Lá como a lei de Talione por hoje, nem tudo bem. Mas quem lembra do episódio de Ananias e Safira, a igreja primitiva em Atos 5, veio temor a todos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? O caráter. Às vezes até existe na igreja, mas uma mistura que às vezes deixa a pessoa mais perturbada do que fruto espiritual. Amém. Às vezes acontece muito no nosso grupo, mas às vezes não acontece ter frutos espirituais. É muita nuvem sem água. Samuel, dentro desta verdade, eu quero dizer, você, professor e professora que está aqui nessa noite, o senhor, a senhora, é revestido de autoridade espiritual de Deus para denunciar o pecado de Acã dentro da igreja. Sabe por quê? Porque você tem compromisso com a palavra, você tem compromisso com o ensino da palavra de Deus, você dá importância
Você dá importância de ser segunda-feira para o ministério. Então, logo, você é portador dessa palavra. Ou você pensa que você é obra do acaso como professor? A EBD é uma porta aberta para Deus nos usar para denunciar e remover o pecado de Adão. Presta hoje. Eu estava só pensando, você referiu aí que nós não vemos milagres dentro da igreja. Eu até confesso um pouco que eu pergunto os milagres que estão acontecendo. Agora, eu entendo aí esse pecado de Adão que você está falando. De repente, quem fala que a prata e o ouro, foi a prata consagrada ao Senhor. Então, no meu entender, esse pecado está ficando mais, na realidade, está sendo sempre depois, aquele que está ministrando não para o Senhor, e sim para si próprio, sobre a prata e o ouro que é consagrado ao Senhor. Eu vejo mais nessa área. Sim, entendeu? Só sim. Agora, os milagres continuam acontecendo, porque a misericórdia de Deus é muito grande. Né? E como a missão é para a igreja, e como você está ensinando isso, que no dia de hoje, ninguém está se levantando fora, mas na realidade, o que a missão está passando, não é todo mundo, todo o Brasil, a missão para o Brasil, e está acontecendo muito nesse pecado, que é mexendo na prata e no ouro, que quer dizer, na área financeira, né, da igreja. Eu entendo mais assim, essa é a palavra. Tá certo. Olha, irmão, se voltarmos ao ponto 1, e cuidadosamente vamos descobrir o seguinte: o anátema às vezes tinha de ser queimado ou totalmente destruído. Se o anátema era consagrar ao Senhor, tornava-se maldição para os que apropriasse dele e se utilizasse. Né? Foi justamente o que aconteceu com Acã. No caso, aquele material, por mais que fosse consagrado, naquela situação devia ser destruído, porque a ordem de Deus era para destruir e não apropriar de nada que estivesse lá. Acã abusou da liberdade. Então tem que ter um pouco de cuidado aqui, por exemplo, quando passar a palavra, porque às vezes é o seguinte: tudo que é consagrado, o que é consagrado e o que não é consagrado. Quer dizer? Então você tem que dividir o que é sagrado, o que é consagrado a Deus e o que não é consagrado a Deus. Porque se olhar para aqui, vamos observar: o anátema ou interdito significa coisas sagradas, consagradas ou interditadas. Aquilo que tanto faz consagrado ou interditado, não tem mais o que tocar. Né? Porém é o seguinte: trata-se de objeto consagrado incondicionalmente a Deus e proibido para o uso ou apropriação do homem. Então, observe aqui, eu faço uma análise antes de você passar na classe para saber o que é e o que não é consagrado a Deus. Senão o senhor mistura aqui aí e tem que tudo é consagrado e depois acaba de segundo. Tá certo. Então,